Especialista em neurolinguística e saúde emocional, trabalha aí com a mente, com as potencialidades da mente humana. É um parceiro, foi meu primeiro patrão há muitos e muitos anos mesmo, lá no Santa Efigênia, na Gráfica Lopes, né? Jairo, que tem o nome do pai, é um grande especialista no trabalho que ele faz aí de neurociência, entendendo um pouco como que a gente supera os nossos desafios, porque na verdade tudo que a gente busca realizar depende unicamente da gente, da nossa vontade e de estar bem com a gente mesmo. Não é isso, Jairo? É isso, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui no Papo On. É muito bom rever você e a gente vai ter um papo aqui realmente muito interessante. Espero que vocês também gostem aí. Vamos lá. Gostei de você falar que é o primeiro emprego seu, patrão. Puxa vida, isso tem anos e anos, né? Anos e anos. Na indústria gráfica. Eu ficava à noite trabalhando, eu e o Edmundo, minha mãe ia lá ligar com você, porque o filho dela não podia dormir trabalhando, né? O que acontece? A gráfica, ela começou com tipografia. Meu pai foi formado no Senai. Ele não quis estudar, minha avó colocou ele no Senai. Não bati na mesa. Colocou ele no Senai e ele queria ser mecânico. Mas não tinha vaga. Falou, então você vai ser tipografia. Uhum. E assim ele seguiu o caminho dele da indústria gráfica. Então a gráfica era tipografia. Uhum. Depois passou para o offset e na época que vocês chegaram, estava mudando tudo para computador, passando para laser film, lembra disso? Então tava PageMaker. PageMaker, enfim. Então estava sendo uma mudança muito drástica naquela época, né? Estava sendo uma revolução da indústria gráfica ali naquele momento. Foi o momento que vocês chegaram. Então acabei de lembrar que foi muito interessante. Eu acompanho você há muitos anos, né? E sempre com aquele olhar de empresário, trabalhando, trazendo clientes, fazendo a gráfica efetivamente rodar, né? Os serviços. E mais recentemente você entrou para uma área muito interessante que trabalha a questão humana, né, Jairo? A questão do nosso cérebro, das nossas relações com o outro. Eu queria que você explicasse um pouco quando que surgiu em você essa necessidade, porque eu acho que isso acaba vindo um pouco de dentro, assim, eu tô ali no corre, eu tô ali no trabalho, eu sou empresário, eu tenho responsabilidade, eu tenho uma equipe de pessoas que dependem de mim, mas eu quero ir para esse lugar. Como é que foi essa virada ali? Eu acredito, até num processo de vendas, mesmo um processo comercial, ou é necessidade ou é desejo, né? Ou a gente vai pela dor, pelo amor. E no primeiro momento, lá atrás, eu ainda lembro, muito jovem ainda, eu gostava de ir em palestras sobre vendas, fui em Daniel Godry na época, eu adorava esse mundo, mas querendo sempre crescer, área comercial e por aí foi. Há 16 anos atrás eu fui convidado para fazer um treinamento, esse que você participou, o treinamento você, e eu fui da mesma forma que a maioria dos treinandos chegam, sem saber de nada. E ali eu fui para liderança, ser o melhor líder, a gráfica estava num auge, 160 colaboradores na época, né? E eu queria ser o melhor líder, mas na realidade, o que eu queria mesmo era ganhar mais dinheiro. O que eu estava preocupado ali é ser o melhor empresário, mas para quê? Para ganhar mais dinheiro. Era isso que eu queria no momento. Né? Nesse mundo louco, acelerado, corrido da indústria. E ali foi um chamado na minha vida. Ali foi um chamado. Isso há 16 anos. 16 anos atrás. E ali foi um despertar na minha vida valores de identidade, de família, de filhos, de olhar para a pessoa como um ser humano, de perceber que eu precisava das pessoas, que a gente precisa das pessoas, né? Então isso é claro que é um caminho, é um processo, mas foi um chamado. E vem com a maturidade também, né? Vem com a maturidade. Eu falo que missão, propósito, a gente não encontra, a gente não inventa, a gente não desenha isso, né? A gente vai no caminhar da vida, a vida vai te chamando. O que acontece muito é que o propósito ele está lá, ele existe o propósito. Eu que tenho que ir ao encontro ao propósito. Geralmente você fala, mas é o meu propósito. Mas tipo assim, o propósito tem que vir até ela. Não, o propósito é o contrário. Eu que tenho que ir ao encontro do propósito. Então, eu contextualizando, foi um chamado na minha vida, há 16 anos atrás. E você identificou o seu Ikigai, o motivo que você acorda todas as manhãs, quando? Quando você trabalhava na gráfica e viu que você queria fazer isso? Ou você mudou o seu Ikigai também? Porque existe isso, né? As pessoas às vezes mas eu não sei qual que é o meu motivo que eu acordo todas as manhãs, né?
Quando que você identificou, falou assim, eu tenho o Ikigai hoje, eu consigo viver dentro dessa... Você falou muito bem que é nível de maturidade, né? Então a vida ela vai te moldando. Então é família, filhos. Eu falo que a gente tem valores de transição, que é importante a gente perceber, ou seja, eu estou passando por um momento agora, exemplo, que é importante eu passar por esse momento. Qual o aprendizado que eu vou ter desse momento? É como se fosse uma escala, né? Eu já viajei muito, hoje eu viajo menos, ministrando treinamento, e eu sempre uso essa analogia. Eu ia para Manaus, pegava o voo aqui em Confins, 5 da manhã, chegava às 6, 6h30 em Guarulhos, o meu voo para Manaus era 16 horas da tarde. Eu ficava praticamente um dia inteiro no aeroporto, já não sabia mais o que fazer no aeroporto, né? Mas ali era uma escala, ali não era meu destino final. A vida é a mesma coisa. Então, às vezes, em algum momento, você está num valor de transição, não é um valor governante. Eu acredito que esse Ikigai na minha vida, esse propósito, ele foi acontecendo com a mudança gradativa de vida. Então, por exemplo, eu comecei a ter um outro olhar diferente para a empresa, para a indústria, não só de forma estratégica, de gestão, não, de lado humano, mais sistêmico, das relações do pessoal e de forma verdadeira, de sentimento, né? Não de frases prontas, né? Então, aquele olhar de sentimento mesmo, assim como eu tenho hoje com a empresa. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Essa é uma frase interessante, porque depende muito de você suportar e entender também, né, que isso é uma fase, como você disse, né? Eu estou passando por essa dificuldade aqui porque eu estou buscando um bem maior, buscando o desenvolvimento. Quem está estudando, por exemplo, é difícil você ter a terceira jornada de noite, depois tem família, criança querendo atenção e tudo, você vai parar para estudar, né? Os meus alunos de pós-graduação, por exemplo, estão no terceiro tempo ali do dia, né? Poxa, mas você está construindo aquilo ali para você trazer no futuro um propósito. Você acha que as pessoas, Jairo, estão entendendo que existe esse processo para encontrar o propósito? Você não acha que a sociedade está muito ansiosa e já quer o propósito no primeiro dia? A promoção no trabalho já ali, 6 meses, já quer ser diretora? Como é que é isso? Eu acredito assim, a gente está no mundo do imediatismo, a gente quer a fórmula pronta. Quer emagrecer, se tiver uma pílula igual agora tem, que a gente escuta aí, não sou dessa área, né? Não sou médico, não sou nutrólogo, mas a gente sabe que tem, né? A gente quer sempre um caminho mais rápido, e às vezes esse caminho mais rápido ele não é sustentável. Isso em qualquer área. Você vê empresas que ela tem um crescimento tão rápido e depois aquilo não foi sustentável, não tinha um solo, não tinha uma fundação boa. Então eu acredito sim que essa geração cada vez está mais rápida, desprezando o processo. Eu falo que é a mesma coisa do que eu comparar o meu capítulo 1 com o 50º do outro, né? Então a gente tem que passar pelo processo. E ainda assim, você falou... esqueci a palavra que você falou aí, mas a gente só suporta um sofrimento se tiver uma causa final. Se tiver algo ali que faz eu suportar o sacrifício, o sofrimento, o desprazer. Porque você só vive aquela... né? Porque dizem que a diferença do pobre e do rico é que o pobre quer ser rico a curto prazo, né? Ele quer viver coisas de rico sem ter condição. E o rico, ele vai ser rico porque ele está pensando a longo prazo, né? Eu vou trabalhar para conseguir construir algo para que no futuro eu tenha, né? Isso é uma grande diferença entre o rico e o pobre, né? Mas tem uma coisa, Jairo, que eu queria colocar aqui no nosso bate-papo, aqui no Papo On, que é o seguinte: a gente tem observado as redes sociais, né, como uma vitrine que está angustiando demais as pessoas, porque você está olhando o seu backstage ali, ou seja, a sua bagunça, a sua confusão, e olhando o outro que está perfeito, que está viajando, que está conquistando o mundo, que está criando cursos, que está se formando. Então gera uma angústia muito grande, porque você está olhando que muitas vezes aqui também não é verdade, né? Tem pessoas que inclusive alugam aviões em São Paulo, no Campo de Marte, eu nunca imaginei que isso pudesse existir, para tirar fotos lá de dentro para dizer que é um empresário de sucesso, né? Tem gente que aluga esse tempo. Então isso mostra que há uma construção de realidade no Instagram que é diferente da realidade nossa. Todo mundo que você conversa, você sabe que não está naquela maravilha que a gente acha. Isso está gerando uma angústia absurda nas pessoas. Como você acha que isso
está sendo processado no cérebro, você que é um especialista nessa área, né? Qual que é o efeito colateral, além do que a gente já está vendo, que é aumento de uso de remédios, depressão, ansiedade aguda nas pessoas? Então, primeiro vamos pensar no funcionamento do cérebro. Isso chama neuroplasticidade. Eu vou reforçando um pensamento, reforçando, ou até mesmo um comportamento, e isso vai ficando cada vez mais forte em mim. Então, essa questão hoje de rede social, dessa turma mais nova, eles vão reforçando esse comportamento. E cada vez que eu reforço, mais forte aquilo fica, né? Isso é igual uma ansiedade. Eu vou reforçando aquele pensamento fóbico ou com medo, vou criando aquilo na minha mente e vai reforçando, né? Então a gente tem que criar uma nova rede neural. Você falou tudo, as pessoas postam para Paris, mas talvez no dia de pagar a fatura do cartão dela, ela não posta. Gente, hoje eu não consegui pagar a fatura total. Ela não vai para o Instagram e posta isso. Só mostra brindando, a champanhe, né? A dor ela não mostra. Uhum. Então realmente é algo preocupante e eu digo ainda que eles vivem num mundo paralelo. Parece parece que eles vivem num mundo que não é a realidade, exatamente, o metaverso. Então, assim, é preocupante. Também não sou especialista nessa área, né, de adolescência, igual essa série aí que está sendo muito falada. Muito falada. Eu não assisti, mas estudei, porque eu tive uma aula na logoterapia, então a aula foi sobre essa série. E é exatamente isso, porque o menino ele vivia no mundo dele. Então, assim, realmente é preocupante. Uhum. Você é especialista em logoterapia. Eu queria que você falasse um pouco o que é estudado na logoterapia. A logoterapia é o seguinte, é uma área da psicologia. A psicologia, nós temos 45 escolas na linha da psicologia. Então, na faculdade, você passa por algumas bem rápidas, né? A logoterapia, algumas faculdades, nem todas, mas aí você passa por uma psicanálise, que é Freud, Jung, TCC, comportamental. Então, tem áreas. Às vezes me entristece e até curioso, que é como se fosse assim, uma área não conversa muito com a outra, não. Então é tipo assim, você é dessa linha, fica para lá, e eu sou dessa linha, fico para cá. Mas vamos lá, resumindo, num contexto bem sintético, o que a logoterapia acredita? No sentido da vida. Freud, a psicanálise, ele acredita que a pessoa humana ela precisa de realizar seus prazeres. Isso é o conceito da pessoa humana. A psicologia de Adler ela fala, não, o ser humano ele precisa de poder. E a gente aqui no Ocidente fala que poder é igual dinheiro, né? A TCC, a comportamental, acredita que o ser humano ele precisa de uma autorrealização. Todos esses estão certos. A logoterapia traz um princípio, um conceito, um pilar que a pessoa humana ela precisa encontrar sentido naquilo. Se ela encontra sentido naquilo, como consequência vem prazer, vem poder, vem dinheiro, né? Porque se eu não encontro sentido, eu posso ganhar muito dinheiro e ainda assim ter um vazio existencial. E ainda assim ser uma pessoa frustrada. A gente vê uma pessoa bem realizada, financeiramente, profissionalmente, formação acadêmica, mestrado, doutorado, mas ainda assim um vazio existencial. Por quê? Porque talvez ela não encontrou sentido. Então a logoterapia, ela parte do pressuposto que a pessoa humana, ela precisa encontrar sentido em tudo, em todas as áreas. Jair, você traz umas discussões interessantíssimas e eu gosto sempre de provocar aqui no Papo On para a gente puxar para tecnologia, inteligência artificial, e eu me deparei com um livro de uma autora incrível que trata a questão dos ciborgues, né? O que são os ciborgues? São os acessórios ou as conexões que a gente está fazendo, primeiramente externo, né? Ou seja, a internet, as coisas conectadas, etc., mas também equipamentos tecnológicos que vão ampliar a nossa vida, como, por exemplo, dispositivos cardíacos, como aquele medidor de diabetes que você coloca o celular. Então, você começa a virar uma máquina também. Então, está vendo essa fusão do humano com a máquina. E a grande discussão, quando a gente está falando de ciborgues, é entender que para uma máquina não existe o humano como nós conhecemos, porque existe a compaixão, a empatia, né, o olhar do outro, escutar o outro, até o jeito que ela anda, você já percebe que ela tem algum problema ou não, né? Então existe uma série de fatores que a máquina ignora, porque ela não é sensível ao humano.
Apesar da gente achar que que a máquina conversa com a gente, que a Alexa conversa com a gente e que... Ai, que lindo. Ela não sabe que você existe, né? Como é que você acha, Jairo, que essa relação que você traz aí tão clara, né, desse olhar para a vida das pessoas, vai encontrar esse olhar da máquina? Onde que essa coisa vai acontecer e o que vai acontecer com esses dois universos? No que é meramente dados, o drone para matar, ele vai lá e mata, ele não tem compaixão, no drone de guerra, né? Contra pessoas que estão pensando antes de apertar um gatilho. Então, tem a ciência e tem a fenomenologia, né? Não tem ciência que comprova a psique humana. Quem tiver isso ganha o Prêmio Nobel da Paz. Não, o ser humano, ele é uma pessoa psíquico, espiritual. O grande problema é que a gente reduz a pessoa humana, né? Então, às vezes eu olho só para o bio, só para o corpo, só para a matéria. Que está crescendo demais. Que está crescendo, a psique. Então, a ciência é muito boa para isso, né? A gente tem que honrar a ciência. A gente está aqui, microfone, luz, tecnologia, vídeo editado, IA, ciência. Mas não dá para trazer isso para a parte espiritual e para a parte da psique humana. Ou seja, não tem como eu masterizar isso, não tem como eu trazer isso como fórmula pronta, né? A ciência, ela pega uma parte da realidade, ela estuda, ela comprova aquilo ali, né? Ou ela refuga ou ela prova, né? O campo fenomenológico, a pessoa humana, não. Cada pessoa é uma, cada pessoa é um indivíduo, a emoção. Até mesmo no nosso casamento. Eu posso viver 10, 15 anos maravilhosamente bem com aquela pessoa e eu ainda bato no peito que eu te conheço. Isso é uma arrogância, porque muitas vezes nem a gente se conhece. Como é que o outro, meu parceiro, fala que ele me conhece? Eu te conheço. Não. Ele pode ter uma certa intimidade para mim. O que eu penso disso tudo, a gente tem que trazer a inteligência artificial para a nossa amiga. Esse efeito é inevitável. Só que a gente vai ter que voltar cada vez mais para o lado da contemplação que a máquina não consegue, que é exatamente. Ela não consegue contemplar uma natureza. Ela não consegue isso. Ela não sabe o que é honrar um antepassado. Ela não sabe o que é validar um professor que me ensinou, que me formou. Igual você falou, foi meu primeiro patrão, ou seja, tem um sentimento de gratidão. A máquina não sabe isso. Então, cada vez mais, trazer, sim, essa inteligência artificial como nosso amiga, não adianta querer lutar com isso, é perda de tempo, mas resgatar cada vez mais o nosso lado humano, porque isso a máquina não faz. É muito interessante quando a gente estuda um pouco mais sobre robótica e agora inteligência artificial, que na evolução da robótica em especial, sempre está buscando um robô humanoide, um que se pareça com a gente. Porque um robô teria que ter 2 braços, tem que ter uma cabeça, tem que ter 2 pernas, mas para ele se movimentar, ele não precisa necessariamente ter esse layout, ele pode ser um carrinho que se empurra, né? Mas a gente só consegue reconhecer isso e consegue interagir se ele se parece com nós. A gente precisa do outro para interagir e precisa de iguais. O próprio neuromarketing diz isso, que as imagens que você usa pessoas, né, para vender um produto, ela converte muito mais que quando você não usa um humano, né? Você usa um objeto ou qualquer coisa do tipo. Mas aí eu te pergunto, Jairo, assim, dentro dessa ideia de olhar para o outro, de ter essa aproximação com o outro, cada vez mais a gente vê que as máquinas estão substituindo o trabalho humano, até, por exemplo, o chatbot, e as pessoas estão ficando mais digitais e menos pessoais, como isso que a gente está fazendo agora. Qual que é o efeito disso quando a gente leva isso lá para o mercado de trabalho? Do líder, o dono de uma empresa e seus funcionários? Eu percebo muito isso, porque a gráfica tem 42 anos de indústria. E as minhas pessoas têm 20, 25 anos, o próprio meu departamento comercial. Mas aí quando eu contrato uma pessoa mais nova, o modo operante dela é totalmente diferente. E claro, dá resultado. Mas ela tem que entender de relações.
A área de vendas, não quero entrar nesse assunto aqui, mas é vínculo. Eu tenho que partir de um pressuposto que a gente está num estúdio aqui, tem vários estúdios desse em Belo Horizonte, vários. Mas por que você escolheu aqui? Provavelmente tem um vínculo. Então a gente tem que estabelecer esse vínculo. E isso só através das relações humanas. O grande problema é o seguinte, o homem lá atrás da caverna, se ele saísse de casa e virasse para o pai dele, ou para o time dele, ou para o grupo dele, falasse, ó, tchau para vocês, eu não preciso de vocês, eu vou matar o rinoceronte amanhã sozinho e ele é meu. 2 dias depois você encontrava ele morto. Por quê? Porque aquela lei era muito forte, não tinha como sobreviver naquela época sem o bando, sem o grupo. Hoje não, o homem fala assim, eu não preciso de você. E ele sai sozinho sem o time dele. Mas é mais ou menos assim, se eu não sei que essa tomada dá choque, se eu enfiar um ferrinho aqui, o choque é agora. Então, opa, eu não enfio mais o ferrinho nessa tomada. Agora imagine só, que se eu enfiasse um ferrinho aqui, esse choque viesse daqui 10 anos. Eu só ia tomar esse choque daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos, eu não ia ter nenhuma correlação. O que eu fiz para tomar esse choque? Eu tomei um choque, mas eu não sei o que eu fiz. E hoje eu penso que essa geração, eles vão tomar o choque daqui 10 anos. Entendi. Por causa da correlação. Por causa da correlação. Então, eles não vão estar sabendo o que está fazendo e é o que a gente vê. Doenças aumentando, ficando cada vez mais doentes, cada vez mais ansiosos, só que eles não sabem. Mas lá atrás, o choque era imediato. Hoje, 10 anos. É interessante isso, Jário, que você traz, porque como professor, eu vou ficando cada vez mais velho e os meus alunos vão ficando cada vez mais novos, né? Porque é sempre pessoas novas que estão entrando. Então, é interessante porque isso vai ficando cada vez mais evidente, né? De ver como que as gerações hoje entendem sucesso, diferente de nós, como é que elas entendem determinadas questões. E aí eu fico pensando, por exemplo, de um termo que eu escutei outro dia que chama slow ambition. A baixa ambição dos jovens de falar assim, eu não quero ser CEO, não, eu vou ficar trabalhando igual um louco aí para poder daqui a 30 anos ganhar 200 mil por mês. Não, eu quero ganhar 30 mil por mês, maravilhoso, pago meu aluguel, feliz, sobra uma grana bacaníssima, posso viajar. Então, isso é um tiro de bazuca no capitalismo também. E isso acaba nos ensinando um pouco, né? Poxa, realmente será que a gente precisa de correr tanto atrás, né? O Clóvis de Barros fala do coletor de cenouras, né? Tanto correndo atrás de tanta coisa. Você chega no final da vida, está acumulado com milhões em patrimônio, mas acabado emocionalmente, né? Você entende que essa geração também nos ensina muito sobre como viver de uma maneira diferente, até as relações de trabalho? A questão que a gente busca qualidade de vida e perde a vida de qualidade, né? Então, eu tenho um carro ano tal, mas eu quero aquele. Sempre lógico, haverá o que você não tem. Então, tem o carro, isso aqui é mais status, e a gente conta até uma mentirinha, eu precisar desse carro, porque no network eu tenho mais status e por aí vai. Então, o que acontece? Eu tenho qualidade de vida. Mas se eu comprei aquele carro financiado, eu posso ter perdido minha vida de qualidade, que agora eu tenho prestação para pagar. Fica refém daquilo. Fica refém daquilo. Então é exatamente isso. Hoje eu quero ganhar dinheiro, eu tenho empresa, mas se você falar, Jairo, me fala com uma palavra, o que você traduziria esse dinheiro que você quer ganhar? E assim, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, paz. Eu quero paz. Porque eu já vim de indústria, uma empresa apertada, passando por aperto de folha de pagamento. Naquela época mesmo, vocês trabalhavam comigo, a gente era menino. Essa época que você está falando, eu devia ter 27, 28 anos. Estava assumindo uma empresa, sem maturidade. E aquilo tira a sua paz, cara. Mas só que da mesma forma e é uma cultura nossa, a empresa pobre e o sócio rico, ele começa um acúmulo de patrimônio, não é da minha área também nessa seara, eu estou falando mais como um pessoal, da minha forma de olhar para a vida. E eu posso ter um ganho muito grande, mas perder a minha paz, perder minha vida de qualidade. Então hoje o que eu mais prezo é vida de qualidade. Legal, legal. Jairo, falando um pouco sobre liderança, eu acho que é uma temática que volta e meia está aqui também no Papo On, o que você tem observado quando você faz seus treinamentos para lideranças, às vezes são líderes de grandes empresas, né, que você atende, e aí você está vendo ali as dores deles, eles estão abrindo o coração para você muitas vezes, né? Qual que é a maior angústia de uma liderança, de uma pessoa que está aí, que já conquistou tudo? É também essa paz que você
Ou tem outras coisas que estão ali né, compondo isso? Depende. De novo, não tem fórmula pronta. Não dá pra, como eu falei para você, não dá para masterizar isso. Botar em geral, né? Não dá para geral. Mas uma das coisas, pertencimento, eu senti que eu faço parte desse grupo. Eu pertenço a esse grupo aqui. Esse grupo é como se fosse uma família para mim. Como a gente fala, a gente fica mais horas no trabalho. Essa é a primeira dor que eu vejo, é de não ter reconhecimento disso aí. As lideranças? As lideranças. E no mundo corporativo existe um sistema que ele é maior. Então tem um resultado, tem uma meta, tem um lucro, e aí muitas vezes despreza o capital humano. E ele recebe ordens, ele tem que fazer aquela engrenagem dele girar. E muitas vezes fere um valor dele, fere, né, a identidade dele, mas ele precisa de estar ali, porque o salário é legal, enfim. Então é algo que a gente tem que ter controle disso aí. Entendi. Não, muito legal. Uma questão interessante também que eu acho que é importante a gente debater sempre, quando a gente está falando não só de lideranças, mas quando a gente está falando de por que eu vou continuar fazendo o que eu faço, né? Porque a gente tem aquela massa, né? Se você fizer o que sempre fez, obterá sempre os mesmos resultados. Mas o que a gente está observando é que a gente, se fizer a mesma coisa que a gente sempre fez, a gente não vai ter os mesmos resultados. O mundo mudou, os seus clientes mudaram, a tecnologia da gráfica mudou, as concorrências mudaram. O mundo está em transformação, né? E mudar é uma constante. Quando a gente muda muito, nosso cérebro entra num processo de estresse muito grande, porque ele gosta do padrão, porque ele precisa economizar energia. Se vier um tigre entrar por dentro desse estúdio aqui, a gente tem que arrumar um jeito de sair, né? Então, como é que a gente trabalha dentro desse mundo caótico? A gente tem uns que chamam de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como é que a gente, dentro desse mundo que não tem certeza de nada, a tranquilidade e a sapiência, sabedoria para seguir em frente, apesar de todo esse ruído, esse barulho, como você falou? Eu percebo assim, a gente não pode perder a essência daquilo que você é bom. Então, o primeiro passo, a gente tem que olhar, né, uma matriz SWOT, quais as minhas fraquezas e o meu ponto forte. Qual que é o diferencial da minha empresa? Qual que é a essência minha? Isso eu não posso perder. Entende? É claro que eu vou acompanhar a tecnologia, tendência de mercado, para onde o mercado está indo, mas aquela essência a gente não pode perder. E o que acontece nesse mundo volátil, que às vezes a pessoa perde aquela essência. E aí, usando um termo meia expressão, fica meia boca naquilo ali. Então ele não gera autoridade, ele não conhece daquilo, ele não é expert naquilo ali, ele vai perdendo todo o conteúdo que ele tinha. Mas você não está olhando essa questão do meia boca e de um trabalho perfeito a partir de um prisma seu, no sentido de que se todo mundo é meia boca serve, não? Mas aí que tá, por exemplo... Você já viu, outro dia até falei isso com minha esposa. Eu adoro alguns barzinhos de Belo Horizonte, os botecos. Só que os botecos é de 1950. Até hoje você senta naquela mesa, na garagem do boteco, que o pai começou, é o jiló frito com fígado. A gente gosta do mesmo mercado central, então também não é bem assim. De novo, eu não posso perder essa essência. Agora, o mais importante disso, eu vou entrar para um outro pensamento aí, que é um pensamento sistêmico, né? É validar aquilo que foi feito naquele momento que foi feito. Isso acontece muito em gerações. Às vezes, uma primeira geração, o pai constrói um império. Vem uma segunda geração e acaba com tudo. Mas por quê? Porque não validou a primeira geração. Ou seja, até o nosso passado, naquela época, a gente fazia o que podia. Então, eu tenho que validar aquela época. Eu chegar hoje com o recurso que eu tenho, com a tecnologia que eu tenho, olhar para o meu passado, não é possível que eu fazia isso. Não é possível que a aula que eu falava lá atrás, as coisas que eu falo hoje, não tem mais sentido que eu falava. Ou seja, você para de validar os antepassados. Entende? Então é assim que eu percebo o mundo. Mas você também respeita muito, né, o passado, né? Eu acho que o passado requer um respeito, né? Mas você não acha também, Jairo, eu acho que tem uma analogia interessante do retrovisor e do para-brisa, né? O retrovisor ele é pequeno, o para-brisa é muito grande. Ou seja, olhar para frente é muito mais importante, tem muito mais coisas para você ver do que ficar olhando para trás.
E talvez uma coisa que seja muito típica dos baby boomers, das gerações mais antigas, é sempre ficar nessa retórica de, na minha época, quando eu cheguei, tudo era mato, eu fazia assim, eu fazia assado, e que as novas gerações não entendem. Você falar tinha que rebobinar filme de locadora, nem né? sabe o que é isso. E a gente, às vezes, fica nessa situação de achar que, não, eles precisavam passar pelo que eu passei. A gente quer penalizar. Mas você vai... não, você vai passar, porque essa foi minha prova de vida. Foi ali que eu virei homem, foi ali que eu virei mulher, não sei o quê. Aí, então, você faz essa passagem e quer obrigar aquela geração a fazer a mesma coisa que você. Não está um pouco errado também a gente querer Não, replicar? claro, é lógico. Isso aí é um caminho que eu quero que meu filho ganhe mais dinheiro, eu quero que meu filho tenha mais estudo, eu quero que meu filho tenha mais recurso. E ele não tem que passar pelo seu sofrimento, eu quero que ele não, não passe pelo que eu passei. Só que isso que eu tenho experiência. Então, é unir isso aqui. Então, quando o filho honra um pai... O que ele está pegando? Primeiro mandamento bíblico, honrar pai e mãe. O que ele está pegando? Ele está pegando conhecimento do pai. É só isso. Vou dar um exemplo muito simples. Meu filho formou, médico, tudo, abrir conta num banco digital, Banco Inter. Falou, eu se fosse você, não abriria. Eu abriria num outro banco privado. Por quê? Você está com um sonho de montar uma clínica, de consultório, então você ainda precisa conversar com o gerente. Talvez amanhã você precise de um empréstimo para aumentar a sua clínica. E o banco digital hoje ele não vai permitir, é só computador, é só máquina. Não, pai, mas é outra geração, é esse banco. Passou. Aí ele comprou um carro novo. Precisava de passar um Pix para a concessionária. Ele levou 3 dias para passar o Pix, que ele conseguiu aumentar o limite dele. Aí eu brinquei, tá vendo? Você não escutou? Se fosse eu, ainda assim, ainda ia pegar um telefone ou um e-mail, eu teria o telefone do meu gerente. Estou precisando fazer essa transação hoje, meu limite não dá, você consegue fazer para mim? Eu tinha uma agência física para ir. O seu banco digital não tem agência física. Então, ou seja, o que eu queria dele? Que ele pegasse só um conhecimento meu aqui, mais nada. Não é passar pelo que eu passei. Então, quando a gente fala em honrar, é pegar o conhecimento só do passado. Mais nada, mas hoje eu tenho mais recursos, hoje eu tenho tecnologia, hoje nós estamos na Disney. Então tem que ter esse olhar para frente, ser claro. E há uma diferença do conhecimento e da informação, né? A informação está disponível para todo mundo, mas o conhecimento é o que você faz com a informação, é o que você consegue trazer a partir, por exemplo, da leitura de um livro, de você efetivamente querer aprender algo, né? Só que a gente observa que tem muitas pessoas que, como a gente conversou no início, né, querem fórmulas prontas. Então, eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu não quero assistir aula. Eu não quero ler nenhum livro que me indicar, nenhum artigo, tá muito... Não. Aí quando você manda ler, ele põe no ChatGPT, fala para ele uma linha... Pior que copia e cola, ele nem lê, né? Ele não lê, né? Ele não lê nem o resumo. Salva o arquivo, imprime e entrega. Se você manda um texto de 10 páginas, que para mim 10 páginas é razoável, ele resume para uma página no ChatGPT e te manda. Ele não lê nem o que ele... Então, assim, como é que a gente consegue construir... Eu estou falando agora, Jairo, assim, de construir valor para o mundo, porque tudo que se construiu até então foi por conta de conhecimento, de ciência. O homem foi para a Lua por questões físicas, matemáticas, de estudo, né? Tinha teoria, mas se aplicou e levou o homem ao espaço. Como é que a gente vai construir um futuro daqui para frente se está tudo pronto e utilizável? Eu vou entrar para um outro âmbito. Eu falo que a culpa é nossa. E, de novo, esse choque vai vir daqui 10 anos. Talvez se pegar os jovens hoje, família é bobeira. Que família? Família não usa mais não, cara. Vocês estão nesse papo de família, de pai, de mãe, de vó. Isso não usa mais não. O que acontece? Tem um estudo geopopulacional, toda geração posterior, ela tem mais recurso, ela tem mais dinheiro, ela tem mais saúde, é claro. Tem um estudo agora que essa geração, ela tem mais recurso, mas é uma geração mais doente, é uma geração mais pobre, é tudo menos. Mas por quê? Porque a gente não está querendo mais subsidiar uma próxima geração. Antigamente, lá atrás, eu queria casar, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria ter meu carro, mas eu queria ter família, um filho. E é obrigação eu subsidiar uma próxima geração.
Você tem filho, você sabe, você tem que pagar a escola até ele conseguir caminhar. Essa geração hoje não. Eu quero ganhar meu dinheiro é o meu cartão de crédito, esse é meu, esse é seu. Ou seja, então a gente está ficando num mundo que lá na frente, de novo, a riqueza está no outro. Nós precisamos de grupo, nós precisamos de pessoas. A riqueza está no outro. Então isso vai se perdendo. Então eu penso que vai ser um mundo sem propósito, um vazio existencial muito grande. A gente já está vivenciando isso, né? Hoje, igual agora, saindo na NR1, preocupado realmente com a doença psicoemocional na empresa. A maior causa de afastamento é depressão, é ansiedade, não é acidente de trabalho, né? Então, assim, é um mundo que a gente tem que voltar a resgatar alguns valores. E tem, assim, diagnósticos também, né? Pessoas que falam, você tem esse problema, você tem esse problema, e começa a colocar para justificar algumas coisas, né, que as pessoas têm ali dificuldades. Claro que hoje está muito mais fácil diagnosticar do que no passado, a gente tem que levar isso em consideração. Mas também há uma espécie de, espero que eu tenha alguma coisa porque eu posso justificar. Não, virou até chique, ter TDAH é chique hoje, né? Eu tenho TDAH. E não é, e é uma doença, né? Mas é doença, mas tem que ser diagnosticado com seriedade. Então a gente está vivendo esse momento, assim. Eu acho que tem um livro muito interessante que chama Fábrica de Cretinos Digitais, não sei se você já leu, do Michel Desmourguet, que ele traz, um texto muito interessante, que ele traz vários estudos, assim, centenas de estudos que falam sobre o uso recreativo de telas e o quanto isso está diminuindo a inteligência das gerações, porque elas acabam deixando desse convívio que você trouxe, da relação com o outro, de olhar no olho, etc., mas também de perder mais tempo com outras coisas, do tipo ler livros, né? Que é uma coisa que é milenária, tá aí até hoje, funciona muito bem, né? Eu sou prova viva disso. Eu escondi 3 livros quando eu era criança, o Sobradinho dos Pardais, não queria ler, e aí minha mãe comprou um quarto, assim, eu não li, né? E também 3 bombas, né? Então, assim, depois eu descobri que eu tinha que estudar, que eu tinha que correr atrás, e aí, então, eu nunca mais parei de ler. Mas essa geração, às vezes, por conta das telas, elas acabam tirando esse convívio, e esse convívio vai permitir que elas sejam cada vez mais isoladas nos seus mundos. E está tendo agora, como é que você disse, né, desse documentário da Netflix adolescente, eles, então, estão tendo conversas dentro das redes, dentro dos canais particulares que os pais não têm acesso, até por dificuldade de entender toda essa dinâmica, né, nova dinâmica, e aí eles estão perdendo os filhos para as telas, perdendo os filhos para um lugar que é inóspito, e é frio, e é difícil de resgatar, né? O abraço está ficando cada vez mais raro, Jair? É uma questão assim, eu falo que, eu até falei isso ontem com um amigo meu, meus filhos estão com 29, um 27, 26, então eu peguei essa era de celular, mas eles já com 13, 14, hoje já nasce lá num bebezinho, já tem um tablet, né? A criança com 3 anos, ela já domina um tablet, o joguinho dela é um tablet, e aí culpa nossa, porque a melhor babá que tem é o tablet. Não existe babá melhor pra você ir para um restaurante do que o tablet. Você coloca até um suporte. Nossa, já tem suporte, fica lá e nós vamos bater um papo legal aqui. E é isso, só que aí vai perdendo a referência, talvez, do pai, da mãe. Quem que é o super-herói? O super-herói é a rede social dele, né? Eu brinquei com o meu sobrinho outro dia, falei, há mais tempo, o que você quer ser? Ele falou eu quero ser isso, eu quero ser não é videomaker, não. Só sei que ele falou assim, eu quero um influenciador. Isso era o que ele queria ser. Então é um mundo que... hoje era jogador de futebol, hoje, por exemplo, até hoje, na minha geração, eu preciso de um nutrólogo, um médico, eu vou na indicação. A geração nova vai no seguidor, né? Vou chamar um curso do Alisson, deixa eu ver quantos seguidores o Alisson tem. Não, esse cara não é tão bom assim, não. Né? É outra referência para eles, né? Então é um risco que a gente corre. A gente está sempre nesse lugar, como educadores, como professores, como pais, né, que somos, a gente está sempre nesse lugar de tentar... como que você tira totalmente as telas? Porque as telas também, elas permitem que você tenha acesso a tecnologias, né, conhecimento, que também pode estar ali. É difícil a gente equacionar isso, né, Jair? A gente encontrar o ponto ideal. Mas a gente é humano e a gente sempre tenta, né? A gente está indo para o final da nossa conversa, está indo já caminhando para o final. Tá um papo super legal, assim, eu acho que é muito bacana a gente falar de coisas tão alinhadas com o humano, né? E a gente está... eu queria te perguntar assim, uma coisa sobre
voltando à questão das empresas, das lideranças, né? Como é que você acha que qual que é o padrão, assim, não dá para colocar geral, mas assim, o bom líder hoje, uma liderança, olhando para esse lugar que a gente está hoje no mundo, o que o líder tem que ter? Eu falo que as ovelhas têm que ouvir a voz do pastor. Né? As ovelhas têm que ouvir a voz do pastor. Só que o líder, para ele pastorar, as pessoas precisam de uma admiração pelo líder. Então, esse é o verdadeiro líder, no qual ele traça as metas, as estratégias, os números, as diretrizes da empresa, mas a ovelha, ela tem que admirar esse líder. Mas se ele Esse líder é o meu mentor. Esse líder, eu acredito no que ele fala. Esse líder tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Não é também uma admiração? Para essa turma, sim. Qual o caminho que ele fez? Agora, será que ele consegue replicar isso? Essa é a grande questão. Então, para essa geração ter 50 milhões de seguidores, tem X milhões, o que ele fez? Qual que é o caminho? E eu estou disposto a fazer, porque se for esse o caminho e me move, ok, eu vou seguir o caminho desse líder. Se ele me mostrou que como ele chegou lá foi isso que ele fez, ok, tá tudo bem. Mas eu tenho que admirar esse líder. Ele pode ter 50 milhões de seguidores, mas eu não admirar o trabalho que ele faz, eu não admirar o caminho que ele seguiu. Hoje acontece isso muito no Instituto. O marketing do Instituto, vocês podem entrar na minha rede social, do Instagram e tudo, eu não deixo, mesmo com gatilho de vendas, com funil de vendas, o nome que eles me derem do marketing, isso precisa para vender, eu não deixo. Eu não prometo, como é que é o marketing hoje nesse caminho, né, do que eu li, do 7 passos para transformar sua vida. Nós vamos para uma imersão que você vai sair de lá do 1 ao milhão. Cara, eu não acredito, a minha vida não é pautada nessa. Agora, se tem um jovem dessa geração nova que ganhou 2 bilhões de seguidores e ele tem isso para oferecer, também tá tudo bem. Eu não tenho para oferecer isso, eu não sei fazer isso. Então, meu time me respeita exatamente pelo caminho que eu sigo. E aí tá tudo bem, seguir comigo ou seguir com o outro, entende? Mas tem que ter uma admiração. É interessante porque muitos jovens, minha filha tem 13 anos, a Gabi, 12 anos, e ela gosta muito do Enaldinho. Enaldinho, né, um fenômeno, um cara incrível e tal. Os pais deles são médicos renomados, são pessoas super respeitadas no meio médico, ganham muito dinheiro, mas Enaldinho ganha muito mais do que os pais, somando o salário dos dois, né? Então, assim, mas ele é uma pessoa que tem isso também, essa preocupação de ser honesto com a audiência, sabe? De entender o papel. Eu acho que essas lideranças que os jovens seguem, né, nas redes sociais, eles têm que ter essa responsabilidade. Nossa, eu não posso fazer isso com essa cabeça, porque eles não... Você leva para onde você quiser, né? Você leva para o mal, você leva para qualquer lugar, né? Então, tá nascendo essa responsabilidade também de alguns, né? Não são todos, mas tem alguns que trabalham dentro dessa dinâmica. Mas, realmente, oferecer o milagre, que é o que todo mundo quer, né? As pílulas prontas. Todo mundo quer. Todo mundo emagrecer quer, em 3 dias, né? Fique forte sem fazer ginástica. São coisas que são antagônicas, não tem como você... A própria área acadêmica, a faculdade que é tudo online, 100% online. Mas tem que marcar presença? Não, você só tem que assistir aula depois. Será que ele assistiu essa aula e pega um certificado no final Não assiste. Da carga horária? Não assiste. E aí a gente tá nesse dilema, porque quando você diz que ensinou e você pergunta se aprendeu, né? Não aprendi. O que acontece com esse mundo? O que eu parto de um pressuposto? Quando eu falo assim, Alisson, eu tenho 42 anos de indústria. Pode ser 42 anos medíocres também, né? Então, mas eu aprendi assim, mas às vezes você está replicando a sua mediocridade. Quando você fala, eu sempre fiz assim, mas deu certo a sua fórmula. Então a gente tem que olhar para isso. Mas vamos pensar que eu cresci, que eu prosperei, que minha empresa saiu de um patamar para outro. Eu tenho aqui experiência. Isso é o médico, é o dentista, é o advogado, é o estágio. A gente tem que estagiar, né, para chegar em algum lugar. E a grande preocupação do futuro dessa geração é ela não estagiar.
Eu venho com a inteligência artificial, ou seja, aquela pessoa, ela é aquilo que eu te falei, ela não treina, ela não suporta o processo, um tempo, uma caminhada. Eu chego nessa empresa, eu já quero ser o CEO da empresa. Não, amiga, aqui você vai ter que ficar 10 anos nesse caminho, mais 10 aqui, mais 5 aqui. E às vezes eles querem esse imediatismo do seguidor. O Bauman diz que é o mundo das efemeridades, né? Que você troca de marcas, amores, aspirações, como quem troca de tênis numa sucessão de reinícios com finais rápidos e indolores. E essa velocidade, ela faz com que a gente, às vezes, perca até o próprio referencial do que é bom. Era bom, mas eu não quero mais, né? E quando a gente olha também até as relações humanas, assim, eu tô namorando, mas eu não quero mais. Eu troco para outra, vou trocando, e troca o resto da vida, né? Então, eu acho que é difícil também a gente não deixar de olhar essa fragmentação, né, das pessoas, fragmentação das relações, das marcas e das empresas, da fidelidade que as pessoas têm com as marcas. Você tem clientes lá que têm 20, 30 anos que estão com vocês, né? E essa conexão se dá, né, esse tempo se dá por conta desse fator humano que você disse que está olhando? Sim, mas é o que você falou, eu não posso me apetecer a isso. Porque eu sou amigo do Alisson. Amanhã a empresa do Alisson é o filho do Alisson que está coordenando. E aí o filho já tem um amigo agora que... Então eu já perdi meu relacionamento. O pai já não está ali mais. Então eu não posso me acomodar com isso. Aí sim, eu não posso desprezar uma estratégia de marketing na minha empresa, porque é uma empresa que tem vários contratos fixos, exemplos. Eu tenho que sim trazer a turma nova, o jovem. Eu falo que é igual um time de futebol, Alisson. Você tem que ter o veterano, você tem que ter o meio de campo, você tem que ter o garoto que está chegando, trazer as ideias novas, você tem que beber, né? Exatamente, você tem que beber dessa fonte. Eu falo isso no próprio instituto, eu preciso de pessoas de 20, 19, 20 anos, por quê? Porque eles vão ser referência para o garoto de 18, não sou eu, Jairo, que vai ser referência para ele. Entende? Então, mas assim também ele não tem autoridade para falar com uma pessoa mais velha, casada, pai de família, mãe, empresário. Ele tem 20 anos, ele é um jovem inteligentinho. Então, né, ele tem que saber o público. Então, a gente tem que olhar para a empresa, para os negócios, assim, dessa forma. Eu respeito essa geração nova e quero eles comigo. Eu tenho muito que aprender com eles. Entende? Mas eles também têm que respeitar a experiência que eu tenho. Ah, legal. Jairo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria te ouvir em relação a uma pergunta que eu sempre faço no final do podcast. Daqui a 10 anos, quem você quer ser? Onde você quer estar como pessoa? Cara... Porque nós vamos voltar. Daqui a 10 anos eu vou te mandar esse vídeo. Eu vivo hoje isso na minha vida, tá? A fatura do cartão, ela chega. Então, assim, é algo pessoal. Eu tenho um pai hoje com demência, morando na minha casa. Eu tenho uma mãe com Alzheimer, né? O meu pai, eu penso que ele não usufruiu da vida no sentido de amigos, de espiritualidade, de Deus, até de família mesmo, de trazer. E ele hoje praticamente está sozinho. Então, como eu me vejo daqui 10 anos? Primeiro, eu quero trabalhar até os 95, 100 anos, 110, até onde eu aguentar. E esse trabalhar, claro, que pode ser ler um livro e escrever alguma coisa, isso é trabalho, né? Eu quero estar movimentando. Mas, de novo, eu quero estar cercado de amigos, de saúde. Então, hoje, na minha vida, com a idade que eu tenho, eu tenho que passar por vários desprazeres, mas com coisas valorosas. Então, a academia para mim é desprazer, mas eu estava agora 11 horas na academia, malhando, porque eu quero chegar com músculo lá na frente. Então, eu preciso. A área financeira, eu vou ter que olhar para isso, para eu chegar bem lá na frente. Eu sou empresário, minha aposentadoria vai ser menor, então, qual o planejamento financeiro que eu vou estar fazendo? A minha relação com meus filhos, senão eu mando meus filhos embora, quando eu chegar a 80, eu falo, volta, os filhos já foram, velho. Não volta mais. Então, é ter esse olhar, sim. Então, hoje, assim, a minha vida é pautada nisso. Como eu vou estar daqui 10 anos. E eu quero estar bem, com saúde, com amigos, resgatando memórias, porque a vida é feita de memórias. Então, eu quero chegar daqui 10 anos, olhar para trás para a minha caminhada e apreciar essa jornada. É assim que eu enxergo a vida. Ótimo, sensacional. Jairo, você
última pergunta. Você, eu vi lá, eu presenciei lá no Você, né, no Instituto Você, participando lá de uma imersão, a transformação que você fazia na vida, você e sua equipe toda fazia na vida das pessoas. Pessoas que chegavam ali com problemas, seja com o pai, seja com a namorada, enfim, e saía de lá transformado, dando seus depoimentos, né? Depoimentos que as pessoas davam se quisessem, e todo mundo queria, né? Levantava a mão. Como é que é ver no outro a transformação? Né? Talvez esse é um final de semana, talvez não seja, mas se você já acompanhou muitas pessoas, como é que é ver a transformação? Quanto que isso te engrandece? A vida, Wallace, todos nós passamos por sofrimento na vida, por dor, por perda, por frustrações. Nós vamos passar por isso. E o que acontece muito nessa geração, ela não está pronta para perder. Se ela é demitida, ela entra numa depressão. Talvez você já tenha sido demitido aí na sua trajetória. Eu perdi um contrato, minha empresa está mal financeiramente. Quantas perdas eu tive, né? Até por pessoas. E hoje eu me preparo para isso. Já que eu quero ter 95, 100 anos, quantas perdas há que eu terei de ver? Essa transformação, quando eu vejo ali, quando a gente lida, que é o que eu mais ganho, o que você mais ganha no Instituto Você, Jairo? Repertório para a minha vida. Isso. Eu vou ganhando repertório para as minhas demandas. Hoje eu tenho uma demanda nova com o pai, com a mãe, que eu não tenho esse conhecimento, falar, sou doutor nisso. Não, eu não tenho isso. É uma demanda nova. Né? Então eu tenho que saber lidar com isso. Isso dói, é sofrimento, é dor. Então eu ganho muito isso, repertório para a minha vida. Uhum. Muito legal. Gente, ficou sensacional esse podcast. Você assistindo ou não, ouvindo ou não, ele vai ficar disponível eternamente aí para você. E daqui a 10 anos eu vou voltar esse vídeo aqui para ver quem virou o Jairinho, ou como que o Jairinho, né? Jairinho é o nosso apelido carinhoso aqui do passado, como é que ele, então, virou aí os últimos... os próximos 10 anos dele, né? Agradecer você aí demais pela audiência. Siga a gente também nas redes sociais, siga lá no YouTube e nos demais streamings de áudio e vídeo para você acompanhar e não perder nada do Papo On. Muito obrigado e até o próximo.